Bom dia, hoje terça-feira, estamos aqui com mais uma meditação bíblica à luz das Escrituras, a palavra de Deus, que ilumina, que dá luz para a gente entender a salvação. E estamos com o seguinte assunto: conhecer a Deus, porque muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, eu já aceitei a Jesus, mas conhecer Ele em sua intimidade é o que precisamos fazer, porque a palavra de Deus diz que a gente devemos conhecê-lo a Ele, porque só ler a palavra, estar dentro de uma igreja e não conhecer a Deus não garante salvação. A palavra de Deus é bem clara que a gente precisamos conhecer a Deus. Temos vários assuntos que está escrito na Bíblia Sagrada e pessoalmente nós temos também a experiência de como conhecer a Deus. Há um exemplo na palavra de Deus de um homem que queria conhecer a Jesus. E este homem era Zaqueu, procurava conhecer. Então, a coisa mais gloriosa é quando a gente conhece a Deus. Vamos citar um exemplo muito inteligente, muito racional. Quando a pessoa vai casar com a pessoa, ela não casa de qualquer maneira, ela procura conhecer aquela pessoa. Então, aceitar a salvação e viver uma vida com Deus precisa ter uma intimidade, precisa ter um relacionamento, conhecer a Ele, procurar nas Escrituras e procurar buscá-lo a Ele em uma oração, em uma busca de intimidade com Ele, fazendo pergunta a Ele, procurar saber, entender como Ele é e quem Ele é, porque você tem que saber quem você serve, quem é Deus para você e o que Ele quer de nós. Isso é muito interessante, porque uma vez perguntaram, Jesus falou assim sobre conhecer Ele, e ele disse: nós cremos e sabemos em quem temos crido. Então, só ter informações de Deus não é o suficiente para a gente saber sobre Deus e sobre a salvação. Então, temos que conhecê-lo a Ele. Vamos começar aqui em uma breve oração. Senhor Deus, nos ajude a entender e que o Espírito Santo venha revelar o sentido da tua verdade para que as pessoas entendam o que é conhecer a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha só, o primeiro tópico, vamos falar apenas de 3 tópicos. O primeiro tópico que vamos falar é: Deus deseja que busquemos e o conhecemos. E o segundo tópico: Deus deseja que o conhecemos com experiência pessoal. E o terceiro tópico é: qual um dos primeiros passos para se conhecer a Deus? Então vamos lá. Primeiro tópico: precisamos conhecer a Deus, desejar buscá-lo e o conhecê-lo. A gente tem que ter esse desejo, esse interesse de saber
a quem servimos, quem é Deus, como Ele é, qual é o tratamento, qual é a sua personalidade e o que Ele tem a nos oferecer, qual é a proposta de Deus para nós, com referência à salvação e à eternidade. Tudo isso são coisas que nós devemos procurar entender e conhecer a, a Deus na sua particularidade, buscando Ele e também lendo as Escrituras Sagradas. Então, em Efésios, capítulo, vai ser o tópico, vamos nos basear esse assunto nesses dois versículos, Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 20, Novo Testamento. Então vamos para o versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Olha só, a gente crer, procura conhecer, saber qual é a vontade de Deus, e quando a gente se entrega de corpo e alma por inteiro e deseja obedecer, aí vem sobre nós o selo, o Espírito Santo. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Jesus veio, mostrou o plano da salvação, foi crucificado, ressuscitou e está à direita de Deus. E disso nós temos prova através da evidência do Espírito Santo morando, falando, operando, nos ensinando dentro de nós através do Espírito Santo. Então, primeiro tópico, vamos desejo que busquemos e o conhecemos. Deus deseja que a gente busque. Aí Deus vai se revelar com aquele que tem desejo sincero de conhecer Ele para fazer a vontade dEle. Então nós lemos isso aqui em Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9. Diz o seguinte: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Preste bem atenção. Com uma alma voluntária. Deus não quer que ninguém creia nele e queira a salvação de forma forçosa. Não. Livre arbítrio. Porque Deus, o Senhor, esquadrinha todos os corações e entende as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Deus é assim. Ele não força ninguém a vir a Ele. Deus espera a intenção e o desejo da pessoa de o buscar. Se a gente o buscar, ele se deixará ser encontrado e se revelará a nós. Porém, se nós o rejeitar, ele também nos rejeitará. Livre-arbítrio, justiça. É desse jeito que Deus trabalha. Muitas pessoas, às vezes, eu tenho falado assim, salvação é para todos. Mas nem tudo quer, porque não quer sacrificar sua vontade, não deseja, não tem interesse em Deus, não tem interesse em coisas espirituais, não tem interesse em renunciar seus vícios, seus desejos. E aí, a salvação é para essa pessoa? É, mas só que ela rejeita, e aí Deus dá o livre-arbítrio, ele é justiça, então aquela pessoa vai perder a salvação. A verdade é esta, nua e crua, mas para quem deseja buscar conhecer a Deus, desejar a salvação, aí Deus se deixará ser achado por essa pessoa. Vamos para o segundo tópico, que tem como diz o seguinte, o segundo tópico.
Deus deseja que o conhecemos com experiência pessoal. Deus deseja que nós conhecemos Ele com experiência pessoal. É o que eu tenho dito. Você tem que ter o seu particular, a sua experiência pessoal, sua experiência, seu relacionamento com Deus. Para a pessoa conhecer, precisa conversar, precisa estreitar o relacionamento com aquela pessoa para que possa conhecer. É desse jeito o noivado. É para estreitar mais o conhecimento com aquela pessoa que vai se casar. Então, Jó, ele temia Deus, era temente a Deus, se desviava do mal. Era um homem que realmente servia a Deus com o coração íntegro, mas ele ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus. E aí, através das grandes batalhas, sofrimentos, ele buscou mais a Deus e Deus se revelou a ele. Isso está escrito livro de Jó, Velho Testamento, capítulo 42, versículo 5. Olha só o que diz. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te veem meus olhos. Então ele agora realmente teve uma experiência própria, com entendimento, para entender e saber quem era Deus. E isso é o que faz a diferença. Você conhecer todas as escrituras sagradas de cor salteado e não conhecer a Ele, e aí? Que adianta isso? A pessoa vai casar com uma pessoa e vai logo assim, pá! De primeiro, e vai se casar logo, não procura conhecer, entender mais a fundo a pessoa. E aí, lá na frente, vai ter alguns atritos, algumas discordâncias. Por isso que é bom saber quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele pede. E aí você entendendo e desejando, você vai ver as leis do contrato do casamento, e aí você, poxa, não, eu quero isso, eu aceito. Então é isso, conhecer a Deus, porque eu vou falar por experiência própria. Muitas pessoas leem a Bíblia, conhecem a Bíblia de cor salteado. Já leram a Bíblia várias vezes, conhece, mas às vezes acontece de as pessoas não colocarem em prática e não conhecer a Deus. E pelos anos que tempos de evangelho, muitos anos, não quer dizer salvação não. A salvação ele tá na obediência. Eu nunca li a Bíblia toda, em toda a minha vida, mas eu tenho procurado conhecer a Deus, porque quando você conhece o autor da palavra, aí fica mais fácil você entender a palavra, a vontade de Deus e obedecer. Isso é que é glorioso. Vamos para o terceiro tópico, e já estamos concluindo. O terceiro tópico diz o seguinte, olha só, o terceiro tópico. Quem ama o seu próximo passa a conhecer a Deus. Quem ama a seu próximo passa a conhecer a Deus. Isso está escrito na primeira epístola, ou seja, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte. Isso se refere a um dos primeiros passos para conhecer a Deus, fazer o que Ele pede em sua palavra. Diz o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus. Vou repetir porque é muito forte. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e qualquer que ama
é nascido de Deus. Enquanto a gente não procurar, desejar, praticar os mandamentos e desejar ele dentro de nós, no íntimo, para vivê-lo, dificilmente a gente poderá nascer de Deus. Mas o nascido de Deus a gente vê pelos frutos, né? Ele ama, ele não tem dificuldade em perdoar, ele não tem dificuldade em ser misericordioso, ele não guarda rancor, os frutos dele fluem naturalmente na prática do amor ao próximo. Então, isso é uma das coisas principais para a gente conhecer a Deus, porque quando Deus vê essa intenção em nós, esse desejo no íntimo, aí Deus se revela através do seu Espírito a nós. E a gente vamos concluindo aqui com as seguintes palavras. O Senhor Jesus já está à porta do arrebatamento. Precisamos viver o amor ao próximo, para que o Espírito de Deus seja dentro de nós, para que possamos estar com Deus por toda a eternidade. Então, é muito importante a gente conhecer a Deus. Pessoal, é muito importante mesmo. E a gente devemos seguir esse exemplo de conhecer a Deus. Canal, tá? Hoje eu vou falar do testemunho da minha vida, ou uma parte do testemunho da minha vida. E eu vou aqui, terminando por aqui, a gente queria terminar aqui com o louvor, apertamos aqui em alguma coisa errada, mas foi bom. Foi boa meditação, conhecer a Deus, nascer, ter um novo nascimento, conhecer a Deus, a gente tem um novo sentimento e a gente fica mais fácil para a gente entender as Escrituras e saber o que a gente tem que viver e praticar quando a gente conhece a Deus e é nascido de Deus. É maravilhoso. Ficamos por aqui, um abraço, Deus abençoe.